Muito bem, tudo na paz com vocês aí? Aqui em casa tá tudo tranquilo. Capítulo 11 e 12 de Atos. Vamos fazer mais um resumo, está aqui no resumo, tá? Vocês viram aqui já. Nós queremos apresentar, né, um conteúdo interessante para facilitar a mastigação, né? Mas você pode ler na fonte diretamente e ter suas próprias conclusões, tá? A gente não está fazendo exatamente uma conclusão, um resumo, tá? Capítulo 11 começa, né, com a mensagem também, ela chegou aos gentios. E como é uma mensagem exclusiva para os judeus, né? Os judeus sempre foi aquele povo exclusivista, né? Uma mensagem especial para eles. Só que eles reteram para eles, né? E ficaram com eles e pronto. Só que a luz, como Jesus disse, né, deveria ser igual uma luz com um candeeiro para iluminar em todo mundo, não para iluminar a si mesmo só, né? Judeus religiosos estavam no meio dos conversos, né? Então havia pessoas que aceitaram a mensagem, gentios, judeus. Só que os judeus, quando eles estavam acostumados com uma cultura, né, de cumprir todos os requisitos, e eles aceitaram Jesus, mas trouxeram toda a sua cultura para dentro do cristianismo, né? Então houve esses problemas, né, que a gente vai ver no 11, 12 e vários capítulos, né? Aí a pergunta é: os novos conversos deveriam ser circuncidados? Circuncisão era um corte, né, que acontecia vamos dizer que numa pele que cobre o pênis, né, do homem, como uma forma de marcar a sua, vamos dizer que tudo pertencia ao Senhor, nada de se misturar com pessoas de outras nações ou religiões, né? Era uma marca na carne, que marcaria, vamos dizer, seu povo, né? A pergunta: todos deveriam praticar a circuncisão? Isso foi um problema, né? Uma dúvida. Se não marcar, não vai poder ser salvo. Assim é a mensagem dentro, né, dos novos convertidos, né? O apóstolo Pedro fez um sermão ali, uma mensagem, olha, eu não sei exatamente. Havia uma dúvida entre eles, né? Mas o Pedro, né, foi defender que não haveria mais essa necessidade de coisas, né, que apartassem judeus e gentios, né? Ele começa a lembrar da situação dele com Cornélio, né, que ele teve um sonho, uma visão, em que ele percebeu, ele foi entender que não deveria mais haver acepção de pessoas, né? Deus não considera imundo ou gentil, todos deve ser pregada a mensagem, né? Ele começa a lembrar que até pessoas gentios estavam pregando para outros gentios. No caso, Cíprio, ele menciona, né? Ele pregava aos gentios, ele pregava aos gregos a mensagem, né? E o Senhor era com eles, né? Então, o apóstolo Pedro reconheceu a importância dos gentios, né? No meio da história acontece uma narrativa, né, que havia fome e havia uma fome naquela região, né? E os discípulos foram orientados, né, a mandar socorro para os irmãos da Judéia, né? Aí entra no capítulo 12, houve uma perseguição, né, entre os religiosos. Teve um Tiago que foi morto, não sabemos qual deles, né, porque havia muitos Tiagos, né? Ele foi morto. E isso foi feito com a intenção de agradar né, aos judeus que odiavam, né, esses novos cristãos, aí, esse pessoal aí. Então Pedro também foi preso, né? E provavelmente o Pedro seria apresentado e seria morto, né? Então, enquanto ele estava preso, um anjo apareceu durante a noite lá, né? Tocou nele, acorda Pedro. E na mesma hora as algemas, né, caíram da mão dele. E falou: bora, pega a tua sandália, a tua havaiana, né? Tua chinela aí, a tua, né? Não sei como é que chama por aí. Embora-se embora. Ele pegou, saiu, abriu a primeira porta, a segunda, e de repente estava na rua, quando de repente ele pensava que estava tendo um sonho, sei lá, e ele acorda e o anjo foi para um lado, ele foi para o outro, ele se apartou do anjo, ele foi embora, ele foi entender que foi o Senhor que livrou ele. Chegou lá na porta onde estavam os irmãos, ele bateu e de repente alguém: quem é? Sou eu. Aí ela ouviu a voz do Pedro e gritou, foi correndo, né? Lá para dentro avisar que o Pedro estava lá na porta. Mas que maluca é essa? O Pedro tá preso. E ele batendo, né? Ninguém queria atender. E aí entenderam que tinha alguém lá fora e foram lá abrir, né? Ficaram impressionados, queriam falar. E o apóstolo Pedro pediu para eles ficarem calados, né? E ele começou a falar, né? Ele começou a falar que Deus tinha livrado, né? Explicado para ele, né? Tudo o que aconteceu.
Nesse contexto, eu faço uma pergunta para vocês, né? Por que Pedro foi solto e aquele Tiago, um dos Tiago morreu ali? Isso é uma pergunta, né? Interessante que Deus permite, né, pessoas serem mortas, né? Ou permite as pessoas sofrerem, de repente, né? As coisas vão acontecer naturalmente, mas Deus permite alguns serem livrados para poder fortalecer aqueles outros, né? Que não conhecem ainda, não sei. Esse é um assunto para você, né? Discutir para não passar em branco nessa parte do texto aqui. Interessante que no meio da narrativa acontece uma briga, né, entre os demais ali. O nome dele é eu acho que não chama de presidente, não, é o imperador, né, o governador Herodes. Naquele momento ali é um outro Herodes. Herodes é um título, né? Havia uma crise entre eles lá, né, uma questão de abastecimento. E no momento em que ele se apresentou com suas vestes reais, ele foi aclamado como um Deus, né? E ele, em vez de dar glória a Deus, reconhecer que vem de Deus, ele se exaltou, né? Naquele momento, ele expirou, né? Morreu. Alguma coisa, deu nele um ataque de alguma coisa que ele morreu, né? Isso foi algo interessante, né? Então a palavra de Deus se multiplicava. Então, muitas coisas para estudar, né? Mas aqui é um resumo. Então, que Deus abençoe a todos nós. E um forte abraço. E se você gostou, compartilhe, né? Comente alguma coisa. Se você quer dar opinião também, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Esse foi o capítulo 11 e 12 de Atos. E vamos continuar resumindo para você. Até logo. Olhe para o céu juntamente comigo e veja as glórias desse mundo. Glória que Deus fez para nós.